E, doutor, por exemplo, o casal se separou, ou ficou com a mãe, ou ficou com o pai, normalmente fica com a mãe, né? Na maioria dos casos, eu imagino. E a pessoa não quer levar na casa da avó, dos avós paternos. Como que é? Tem que levar? É bom levar? Como que é? Então, Continua a vida na família? Depende do vínculo que essa criança tinha com os pais do pai ou os pais da mãe. Às vezes, a obrigação de levar para os pais do pai é do pai, né? Levar o filho para ver seus pais. Então, lembra, houve uma separação. E essa separação, às vezes, ela não é feita de maneira boa, ela é litigiosa, as pessoas, os pais do pai começam a não mais aceitar a nora e Então, aí fica um rolo, né? fica uma confusão, né? Então, mas, assim, é uma perda. E como toda perda, tem que ser falada. E a criança tem que falar sobre isso. E, às vezes, demora muito tempo para elaborar, para compreender isso, para fazer uma coisa que se chama luto. É justamente no que eu queria entrar aqui agora, que chegou um e-mail. Então, Lani, a sua pergunta tem a impressão que foi bem respondida, né, meu bem? Então, a gente já vai colocar na urna. O Fábio Liana, que é um assíduo telespectador, obrigada, Fábio. Toda semana ele participa com suas perguntas, muito oportunas, como sempre. E ele diz assim, boa noite, Maria do Rosário, boa noite, doutor Ivan. Eu queria saber o seguinte, sempre leio os seus textos na revista Brasil Cristão, tem uma pergunta. Isso na perda com morte, né? Ele quer saber. Quando perdemos uma pessoa que amamos, esta pessoa não morre dentro de nós, mas leva um tempo ou até a vida toda para lidar com essa dor. É justamente o ponto que o senhor estava falando, que é o luto. Então, o senhor pode falar para a gente sobre isso? Muito oportuno o que o Fábio falou. As perdas por morte, elas, vamos imaginar, né? Quando a gente se liga a alguém, a gente se liga através de duas coisas, o amor e o medo da perda. Quando a pessoa morre, o medo da perda acaba, mas continua o amor, continua o apego. Tanto que as pessoas têm um ditado chato aí fora, né? Ah, morreu, ficou bom. Morreu, todo mundo gostou. Não é isso. Virou santo, né? Virou santo. Mas é que quando as pessoas morrem, o medo de perdê-las acaba, porque está aí, perdeu. Então a gente sente o amor e um vazio no medo de perda. E aí é necessário que se faça um contexto muito importante que se chama luto. O luto é composto de 5 ou 6 fases, mas existem 3 fases que são muito importantes. A primeira fase que é a raiva. Raiva da morte, às vezes raiva de Deus, raiva do morto. Uma revolta, né? Que é a primeira emoção importante quando a gente perde. A segunda emoção importante é o medo. Medo de perder mais pessoas que a gente ama. E o terceiro sentimento é a culpa. Então, eu fico pensando que eu devia ter ficado mais tempo com aquela pessoa, devia ter conversado mais. Um remorso, assim. Isso, um remorso. Aí vem depois a aceitação da morte e aí vem o sentimento mais importante, que é a saudade, que já é uma dor doce da ausência da pessoa querida. Então, quando a gente tem uma perda por morte, é importante que as pessoas que estão perto de nós permitam o choro, permitam a raiva, permitam a culpa, permitam toda aquela manifestação. Essas expressões, né? Não impeçam isso, porque quando há a morte, mas não há o luto, quer dizer, a raiva, o medo, necessário. Esse tempo é necessário, que para uns é um mês, para outros são 3 anos. Como o Fábio falou, dura a vida toda. Dura a vida toda, né? Mas durar a vida toda, às vezes, não é mais a raiva que está presente, nem o medo, nem a culpa. Saudade. Mas essa saudade, que é importante que se mantenha. E que nunca passa, né, doutor? Eu passei por isso com meu pai, nunca passa. Então, é importante que, se as pessoas forem enterradas,
que se vá ver e chorar de novo, sempre manter essa saudade Uma presente. foto da pessoa, Uma lembrar foto da pessoa, né? O que não pode é acontecer o que eu tenho lido às vezes, ou escutado de algumas pessoas, às vezes até profissionais, infelizmente, que é preciso amenizar a dor da morte, talvez trocando de amor, talvez esquecendo, não olhando mais para os objetos. Isso é muito mal. Porque quando há uma perda, veja, se doeu é porque era uma pessoa querida, uma pessoa boa. Então ela tem que ser mantida na nossa vida como um símbolo, como uma saudade, como uma experiência de vida que foi boa, mas não pode ser esquecida. Nem dá para esquecer, né? Mas abafa, né? Às vezes as pessoas tentam esquecer e adoecem. E aí você tem as depressões, você tem algumas distimias, que é uma mudança de humor constante que as pessoas têm, e ninguém associa à perda. A essa perda. E aí eu queria dizer que não só a perda por morte. Uma mudança de casa, uma mudança de escola, uma mudança de país drástica, que muitas crianças têm. A perda do amiguinho que mudou de escola, ele não vai ver mais. Aquela tia gostosa que se afasta porque brigou com um dos pais. Familiares. Então, toda perda precisa ter um luto, principalmente a perda por morte. E tem uma outra pergunta. Então, Fábio, sua pergunta respondida, meu bem. E aqui, quem fala com a gente agora é o Antônio Geraldo Rosseto, e ele diz o seguinte: boa noite. Está falando dessa dor da perda, né? Quando ele disse assim: quando eu perdi o meu pai, doeu muito, mas quando eu perdi a minha mãe, a dor foi maior ainda. E eu sinto a falta dela muito mais, até hoje. E o que está me ajudando é justamente, que bom que você mandou essa pergunta, Antônio. Ele disse: o que está me ajudando é a fé em Deus. Então a gente pode entrar nesse ponto também. A fé ajuda, né, doutor Ivan? Ajuda, mas... Antônio, a gente se liga de maneiras diferentes às pessoas da nossa vida. E é claro que a quantia de amor, a quantia de bem-querência é diferente para cada pessoa. E muitas vezes a morte de um não é sentida da mesma forma que a morte de outro. Então, eu imagino que a senhora, sua mãe, devia ser uma pessoa que ficou muito especial na sua vida. Aliás, como todas as mães deveriam papel ser muito importante, especiais na vida das pessoas. Então, é assim mesmo. Não significa que havia amor de mais ou amor de menos. Significa que havia um vínculo maior, uma experiência maior, talvez uma identificação maior com ela, então por isso que dói mais a ausência dela, a dor da morte dela foi maior. E hoje os neurologistas, os neuropsicólogos, os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas têm se rendido a essa ideia de que a fé tem um papel ajuda importante. muito a suportar a dor da perda e às vezes ajuda a fazer o luto. Mas eu queria fazer um destaque aqui que fé significa esse sentimento importante que alguém tem na certeza de que existe alguém que dirige tudo isso. Ter uma religião simplesmente não significa ter fé. Estar numa religião não significa ter fé. Então, ter fé é a certeza que alguém está lá em cima tomando conta de nós. E graças a Deus nós temos milhares de pessoas ligadas conosco aqui que têm essa fé, tenho certeza. Aliás, nós estamos numa campanha, né? Aumenta a minha fé, pedindo para Deus essa graça, né? Aumenta a minha fé. Então, nós estamos falando hoje sobre a dor da perda. Eu tenho aqui ao meu lado o doutor Ivan Capelato, que escreve na revista, esse texto é dele, veio falar sobre o assunto. E eu quero com alegria
anunciar aqui que a gente tem sócio novo no pedaço aqui. A Eneci Almeida tornou-se uma nova sócia e eu acho que eu não sei a cidade, aqui está cortado o papel, mas ela se tornou uma nova sócia. Depois eu vou verificar a cidade e a gente fala, ó, urna de sócio novo. E nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso programa Brasil Cristão de hoje. Olha, é a chance de você ligar e mandar o seu e-mail agora para participar. Nomes para oração, coração de Jesus, perguntas, questões, o que você quiser falar com a gente está aqui. E é claro, o sorteio. São 2 kits que eu vou sortear hoje no final do programa. Até já! Uma jornada mundial da juventude, veja informações sobre cursos gratuitos para jovens. Não perca! Nas notícias do EAD, página 30 de sua revista.